Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui do trabalho. Hoje de manhã não deu tempo de eu gravar em casa, então vou gravar aqui do trabalho. A gente começou a ler no livro de Atos e eu vou ler aqui. Então a Bíblia está aberta aqui no meu celular. Vou ler Atos 9, versículo 15, o 16 e o 17. Diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Bom, esse texto é bem conhecido, né? A conversão de Paulo, né? Ainda tem algumas discussões teológicas se de fato ele se converteu nesse momento, né? Alguns vão dizer que Paulo caiu do cavalo, etc. Mas a verdade, o N.T. Wright, por exemplo, vai dizer que Paulo, nesse momento, ele estava orando, né? Ele estava orando e Deus apareceu a ele, né? Enquanto ele orava, que ele era um cara de meditação. Alguns vão dizer que ele caiu do cavalo, por mais que não mencione na Bíblia que ele caiu do cavalo, que ele caiu no caminho, etc. Esse não é o ponto. O ponto é que Paulo, ele vinha com uma carta autorizada para perseguir os cristãos, né? O cristão nessa época era uma seita judaica. Não era um movimento de um grupo, uma seita dentro do judaísmo que estava pregando sobre um homem que tinha morrido e ressuscitado. E Paulo está atrás desses cristãos. E enquanto ele ia para Damasco, né? Se ele estava numa estadia, na estrada, ou seja lá onde for, o próprio Jesus aparece para ele e fala: Saulo, por que você me persegue? Ou seja, Jesus se aparece na frente dele como o próprio cristão, né? Paulo pesquisava perseguir os cristãos, Jesus aparece assim: por que você me persegue? Na ideia de, se você persegue o meu povo, você está me perseguindo. E Paulo cai de joelhos, segue e fala: Senhor, né? Senhor, quem és tu? Né? E aí Paulo fica cego, tem um direcionamento para ir na casa de Ananias. Chegando lá, Ananias, né, olha assim: meu, esse cara acabou de matar Estevão, né? Esse cara acabou de perseguir a nossa igreja. Eu vou orar por ele mesmo. E o Senhor Jesus responde para ele e fala assim: ore, porque esse é um cara escolhido por mim para pregar a reis e a gentios. Gentios, né, nesse contexto aqui, ele pode ser relacionado a grego ou todos aqueles que não são judeus, né? O termo gentio é o povo comum, né? Atribuído bastante a grego, mas era no geral todos aqueles que não eram judeus. E Jesus fala assim: eu escolhi ele para pregar para os gregos, para os gentios, né? Para os reis, e eu escolhi ele para ele sofrer, para ele ver o quanto se deve sofrer pelo evangelho. Ou seja, é engraçado porque o cara que fazia a igreja sofrer foi escolhido para sofrer pela igreja. É até engraçado esse texto, essa fala de Jesus, né, de perseguido a perseguidor. Mas o que eu quero falar a respeito é do chamado de Paulo, um homem extremamente versado nas línguas. Historiadores vão dizer que Paulo, ele era um poliglota. Paulo falava latim, falava grego, falava aramaico, falava hebraico, né? Possível que ele tinha mesmo influência nessas 4 línguas. Ele escrevia em grego, ele falava aramaico, por ser fariseu ele falava hebraico, né? E provavelmente lá no livro de Atos vai citar que Paulo tinha uma cidadania romana, né? Então provavelmente, talvez, por ter uma cidadania romana, ele pudesse ter contato com essa língua latina. Mas é interessante que Deus escolhe esse cara versado para justamente ter contato com um público muito sofisticado, que é o público grego, que é o público gentil, o público do império influenciado pela Grécia. E Jesus fala assim: olha, você vai pregar para esse povo, mas você vai sofrer também pelo evangelho. Você vai sofrer, né, porque eu também sofri. É engraçado que posteriormente Paulo vai escrever, se eu não me engano, agora se é 1º ou 2º Coríntios, Paulo vai dizer que para nós é uma de grande alegria poder sofrer como Cristo sofreu, né? Porque se nós vamos participar da glória, nós também devemos participar do sofrimento. Então Paulo, ele entende a grandeza de sofrer por
Cristo. E o grande chamado de Paulo é sofrer pela igreja, é sofrer por amor. Às vezes a gente pensa que o ministério, o chamado, nada mais é do que a gente ter sucesso. Eu vou ser pastor de uma igreja e ter sucesso. Eu vou ser líder de juventude e ter sucesso. Eu vou ser líder da mídia e ter sucesso. Nossa questão de liderança, a nossa questão de pregação e chamado está sempre associada geralmente a sucesso. Só que Paulo vai escrever posteriormente que o sucesso dele é poder pregar o evangelho e, se necessário for, sofrer por isso, que seja para a glória de Deus. O chamado de Paulo é ser, talvez não, né? Ele foi o maior apóstolo e ele fez obras maiores que Cristo. Claro que aqui a gente exclui a obra redentora da cruz nessa análise, mas as obras de Paulo foi muito mais longe. Paulo pregou para muito mais gente. Então Paulo foi o maior dos apóstolos. Paulo foi o maior cristão que já existiu. Só que para ele ser o maior, ele teve que ser o menor. Ele teve que ser o que mais sofreu. Ele teve um custo a ser pago. Paulo, ele era fariseu versado na lei, zeloso. Mas mesmo assim, quando ele teve contato com Cristo, ele ficou 12 anos escondido. De 12 a 14 anos escondido, até que Barnabé se lembrasse dele. E Paulo é um cara que ele teve um ministério relativamente curto, né? Quando Barnabé chama ele, mas de alto impacto. Hoje, se existe cristianismo, é por causa de Paulo. Paulo abriu igreja praticamente todo mundo, né? Paulo era um grande apóstolo, missionário, um grande doutor da lei, um cara que entendeu de fato o que era o evangelho. E de perseguidor, ele passa a ser o grande perseguido da história. Paulo é açoitado, Paulo passa naufrágio, Paulo é condenado, decapitado, né? Mas ele morreu com a certeza de que tudo que ele fazia é porque ele teve a honra de sofrer por Cristo, sofrer pela igreja, sofrer pelo evangelho. E Jesus chama ele, diz a Ananias, ele vai saber o quanto é sofrer pelo evangelho. E se tem uma pessoa que soube o que é sofrer pelo evangelho, esse alguém foi Paulo. E o nosso chamado, Cristo, ele nos chama de certa forma para sofrer, porque ter comunhão, se entregar por alguém, se entregar pela igreja, se entregar pela sua família é sofrer. Você só consegue ser ferido por alguém que está próximo, por alguém que importa por você. Pessoas que não importam para você, pessoas que estão distantes, não conseguem te ferir. Mas todas aquelas que estão próximas, essas conseguem te ferir, e essas ferem bastante. Mas o ato de exercer o perdão, o ato de exercer a misericórdia, o amor de Jesus, o amor que Jesus teve para a igreja, isso gera sofrimento. Gera sofrimento porque é você pensar, e perdoar, e amar. O amor, o amor de Cristo nos constrange a amar a igreja da forma que ele amou. E o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor de Cristo em nossa vida nos causa sofrimento. E o chamado de Paulo é um chamado a sofrer pela igreja, assim como Cristo sofreu por nós. Então o chamado do cristianismo, o chamado de Jesus é um chamado a um sofrimento. Só que a nossa alegria está justamente no sofrimento de suportar todas as aflições, todas as dificuldades, suportar, porque essas dores de parto, essas dores de uma semente que morre para poder gerar um grande fruto, gerar uma árvore no futuro que vai dar grandes frutos, essa dor é necessário sofrer, é necessário ter essa dor de sofrimento para no futuro ter um fruto maravilhoso, onde todos aqueles que comerem terão benefício. E a pergunta que eu quero deixar para você é: você está preparado para o seu chamado? Porque o chamado de Cristo é um chamado para ser salvo, e o chamado para ser salvo é um chamado para sofrer. Você está preparado para sofrer? A paz.